Uhum. Vou compartilhar minha tela. Vamos ver se eu compartilho certo aqui, que outro dia eu compartilhei errado. Bom, deixa eu abrir o chat, as coisas aqui que eu abro sempre antes, senão o pessoal fica pedindo para entrar e eu não vejo. Calma aí. Vou mandar no chat aqui esse trecho de código. Copia esse código. O ideal é que você baixe depois, né? Se você for querer testar mais profundamente, o ideal é que você baixe o Notepad++. Tá aqui, ó, Notepad++. É um editor de texto que geralmente o pessoal usa. Tem outros, tá? Tem Bracket, tem... como é que é o nome desse outro aqui? Visual Studio, enfim, outros mais pesados, mas o Notepad++ é um dos melhores. É o que eu uso geralmente. Uso também o Visual Code Studio, mas para editar só HTML, esse programa aqui é muito bom. Você que não tem nada aí ainda, você pode usar o Notepad normal, bloco de notas do seu computador. Se você não sabe, vai lá no iniciar do seu Windows, bota executar e escreve Notepad. Tá? Ou então dá um Windows R. Caraca, meu computador tá com muita coisa aberta, tá lento. Você dá um Windows R, aí vai aparecer lá para executar no seu Windows, se você estiver no Windows, né? Aí você digita lá Notepad. Notepad é N-O-T-E, assim, ó, N-O-T-E-P-A-D. Que é o que eu mandei no chat aqui. Aí você vai pegar esse trecho de código aqui, onde está doctype, HTML e tal, e vai jogar dentro do Notepad. Feito isso, você vai salvar esse arquivo aqui com qualquer nome, .html. Então você vai botar assim, arquivo, ou qualquer nome que você quiser, que você queira, arquivo.html. Assim, estão me acompanhando? Vou esperar um pouquinho. Ô, Luiz, dá certo no bloco de notas? Dá. Copia esse trecho de código e joga lá dentro do bloco de notas. O meu eu tô no Notepad++, que é o bloco de notas melhorado, né? Mas se pegar, copiar aqui, aí vir aqui, salvar como, aí você digita aqui, nome do arquivo .html. E aí você vai abrir pelo seu navegador. O seu navegador instalado já, ele já vai reconhecer que esse arquivo é para abrir nele, então quando você clicar 2 vezes, ele já vai abrir no seu navegador automaticamente, tá? É interessante, eu vou esperar um pouco, porque é interessante que a gente faça junto, para poder você acompanhar. Eu vou esperar um pouquinho aqui. Achei uma imagem aqui bem legal, que dá para exemplificar legal o HTML. Não consegue copiar. E eu acho que eu mandei um negócio aqui errado também. Eu mandei para os que estão esperando. É everyone. Notepad, você vai executar, e aí salvar, você escreve alguma coisa .html, que está aqui no chat. Não consegue copiar. Ué, você tem que estar no computador, tá, gente? Quem está no celular, sinto muito, mas não vai conseguir fazer. Não dá para dar Ctrl+C. Olha só, seleciona o texto, seleciona com o mouse, botão direito, copiar. Ó, copiar, vou colar aqui no meu Notepad na minha tela. Ó, colei. Dá assim, ó. Clica, seleciona o texto desde o doctype até aqui. Deixa eu ver
se você consegue ver na minha tela aqui. Consegue ver na minha tela aqui? Estão conseguindo ver o chat na minha tela, pessoal? Oi? Alguém vivo aí? Oi? Alô? Sim, tá dando para ver. Tá, então, ó. É legal quando eu pergunto e o pessoal responde que eu vejo que tem alguém comigo, tá? Senão eu fico... Ó, Todo mundo concentrado. ó, selecionei tudo aqui, botão direito, copiar. Precisa estar no computador. No celular não vai conseguir fazer nada do que eu tô mostrando aqui, tá? Copiar, aí eu jogo aqui, ó. Colar, ó. Eu dei um Ctrl V, na verdade, né? Aí vou vir aqui em arquivo, salvar como, e vou salvar no lugar que eu quiser aqui. O nome do arquivo escreve .html, tá? .html. Certo? Todo mundo conseguiu fazer isso aí? Na verdade, não tá dando para colar, não dá para copiar aqui para mim, não, né? Dá, acabei de fazer isso, ó. Ó, o chat aqui, ó. Ó, seleciona aqui, botão direito, copiar. Aí depois você vai onde você quiser e colar. Para mim também não. Mas você tá no computador, Arthur? Bom, eu não sei. Aqui não aparece para mim. Oi. Será que é porque tá no chat? Eu consegui copiar. Isso. É só selecionar, não selecione. É só não selecionar então e tentar dar um Ctrl C. Botão direito aqui, tem um botão copiar, pessoal. Isso aqui, e inclusive esse menu aqui é aberto pelo próprio Meet, então, pelo próprio Zoom, então dá para copiar sim, tá? Aqui, ó, copiar, quote. Nossa, meu computador tá bugando aqui. E delete. Ó, eu posso deletar a minha própria mensagem. Vocês querem que eu copie e cole no grupo do WhatsApp? Eu quero. Nossa, faz o favor, vai ser bom. Eu já tô aberto aqui, eu colo, pronto. Já joguei. Ótimo, valeu. Pronto, aí você cola isso no Notepad++, se você tiver, ou no bloco de notas mesmo. Peraí, filha. Ó, a Olga e a Adriana que chegaram aí agora, ó, copia esse texto, tá aqui no negócio, tá aqui no nosso chat, tá lá no grupo do WhatsApp. Copia esse texto, abre o seu Notepad++, ou no Notepad, se você não tiver, arquivo, salvar como, e você salva o arquivo algum nome.html. Bom, eu vou seguir, pessoal. Alguém já conseguiu fazer? Sim. Tá. Josiane, abre o arquivo agora. Clica 2 vezes e abre o arquivo. Abri, tá salvo. Legal, mas aí você abriu ele, clicou 2 vezes, você foi lá na pasta, clicou 2 vezes nele? Foi, abri o código mesmo. Ele não abriu no seu navegador? Não. Então, calma aí, então eu vou salvar o meu aqui, aí a gente faz junto. Tá. Área de trabalho, nova pasta, aula HTML. Ó, vou salvar aqui. Index, pessoal, geralmente é o arquivo que é o primeiro a ser executado. Os servidores, por padrão, associaram isso. Index, em inglês, é indicador, né? Então, o primeiro arquivo que um servidor vai procurar é o index. Isso por padrão, tá? Depois pode ser alterado. Mas, por padrão, qualquer tipo de servidor, ele vai abrir primeiro o arquivo index.html e depois o index.php. Que o PHP já é uma outra linguagem, né? Já é uma linguagem de programação. O HTML não é uma linguagem de programação. Ah lá, o Arthur, o meu... Agora conseguiu, né, Arthur? O meu... Ô, Luiz, bom dia. Oi, bom dia. O meu deu certo. Eu já abri uma aba no navegador escrito meu primeiro título e meu primeiro parágrafo. Isso, beleza. Calma aí, que o meu não salvou aqui. Ah, agora salvou, lá. Ficou até mais bonitinho já, organizado aqui e tal.
Pessoal, ó, existe uma coisa que se chama indentação. O que é indentação? É você organizar o código de forma que você consiga ler com uma facilidade maior depois. Você geralmente usa o tab para isso. Por exemplo, no HTML, uma coisa vai ficar dentro da outra. Se você está usando o Notepad, não vai acontecer isso que está acontecendo no meu aqui. Mas olha que interessante, quando eu boto o mouse, ele já marca aqui aonde está o começo e aonde está o fim. O body, a mesma coisa. O head, a mesma coisa. Então, a gente sabe o que está dentro do quê. Bom, o H1 aqui e o P está dentro do body, certo? O head está dentro do HTML. O title está dentro do HTML. Esse doctype aqui não está dentro de nada. Ele vai falar para o navegador que tipo de arquivo é esse, que é um arquivo HTML. Isso aqui a gente não precisa mexer. Bom, para você identar, você consegue saber melhor o que está dentro do quê. Por exemplo, div. Div é um divisor, tá? Aí vou botar um parágrafo aqui dentro, texto. Abre P, fecha div. Repare que abrir e fechar é sempre a mesma coisa. Ó. P é parágrafo em inglês mesmo, mas aqui, ó, abre com menor que, maior que. Aí quando fechar é a mesma coisa, só que com uma barra antes da letra. Ó, H1. Aí como é que fecha o H1? Uma barra. Div, como que fecha o div? Uma barra antes. Sempre assim. Ó, você vê que aqui eu não fiz indentação nenhuma. Quando eu boto uma coisa aqui, é beleza. Uma frase, né? Um textinho, beleza. Mas e quando eu tenho 10 itens aqui dentro? Olha só, você já não consegue mais interpretar, não consegue entender direito. Porque, ó, cadê? Onde é que está fechando o div? Está lá longe. Então, para isso, a gente usa indentação. A indentação é feita com tab. Ou com espaço. Geralmente é feito com tab, né? Já me perdi, Rosângela. Só salvar o arquivo, não tem nem como se perder, que eu nem comecei nada ainda. Ó, copia o texto que eu botei aqui no chat. Se você não tá aqui, eu botei no grupo também. Copiar o texto, eu vou mandar de novo. Copia esse texto, abre o seu Notepad e salva isso como nome, qualquer nome, sem espaço e acentuação, tá? Qualquer nome, abc.html. Vou botar aqui, ó. arquivo.html. Depois de salvar o arquivo, é só abrir. Clica 2 vezes, ele vai abrir no seu navegador. Só isso. Então, a gente tem 2 jeitos, né, de abrir. No editor de texto, que é onde a gente vai ler o código e alterar, inserir alguma coisa, e no navegador, que, na verdade, no navegador a gente vai estar lendo o arquivo só, vendo, né, o resultado. Porque o navegador, ele interpreta todo aquele código e resolve o problema, que é o site, na verdade, né? O HTML serve para isso. O que significa HTML? Hypertext Markup Language. É uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Não é uma linguagem de programação. O HTML não pensa. Você não consegue fazer quanto que é 1 mais 1 em HTML. Ele só vai pegar esse código aqui e o navegador vai interpretar ele. Então, o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Você não consegue perguntar para ele quanto que é 1 mais 1. Ele não vai pensar, ele não vai resolver. Você não consegue fazer, se o usuário fizer isso, faça aquilo, se não, faça aquilo outro. O HTML não faz isso. Para isso, precisa de uma linguagem de programação, que no caso é um PHP, e para manipulação de dados, essas coisas, o JavaScript é uma linguagem de programação, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, continuando aqui. Voltando para indentação. O que é indentação? É organização do texto, do seu HTML. Para você depois, quando abrir, ler bonitinho. Porque olha só, eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Olha como é que ficou meu arquivo. Mas aqui, como é que eu sei o que está dentro do quê? Quando começa um e termina o outro, aqui tá pequenininho, né? Dá até para ver, mas não fica legível. Fala sério, pessoal. Fica tão legível quanto estava antes? Não fica, né? Então, para isso, a gente faz a indentação. Depois, por exemplo, quando você usa aí um plugin de cache e ele faz o minificador, você já deve ter visto isso, se você fuçou lá no seu plugin de cache, tem um minifier ou minify, que ele vai minificar o seu código HTML. Aí ele vai fazer exatamente isso, vai botar tudo numa linha só, porque cada pulada de linha, cada tab, cada espaço é um caractere no HTML. A pulada de linha, por exemplo, internamente é isso aqui, ó.
é um contrabarra N. Contrabarra N pula a linha. Mas você não está vendo, mas ele está lá. Tem outro código que aí é mais HTML mesmo, que é E comercial NB SP ponto e vírgula. Já viram isso aqui? Alguém já viu esse código aqui em algum lugar? Não? 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 Não, né? Não? Tá. Não, são muitos códigos, professor, não dá. Então. A gente pira nessas aulas, meu Deus. É importante estar no computador, tá? Porque no computador é que vai ver. No celular você pode acompanhar, mas não vai conseguir fazer nada. Bom, E comercial, NB, SP, ponto e vírgula, é um espaço. Então, se eu botar aqui, por exemplo, my, E comercial, first, heading, ele vai abrir com espaço entre um e outro. Calma aí, deixa eu ver se eu abro esse arquivo. Área de trabalho, aula, HTML. Vou abrir o arquivo HTML aqui. Aqui, ó. My, espaço, first, espaço, heading, que é meu primeiro cabeçalho. Então, o que é esse espaço aqui? Nada mais é do que esse E comercial NBSP. Eu lembro do meu antigo chefe, ele brincava e falava que isso aqui era para identificar, né, para a gente gravar o que era. Ele falou: E comercial não burro São Paulo. Porque não tem sentido nenhum, mas eu gravei. Isso é uma técnica, né, de memorização, é você dar nomes às letras e depois você consegue lembrar. Alguns são músicas e tudo mais. Mas voltando aqui à organização do texto. Poderia repetir onde eu aplico o HTML? Você abre um arquivo Notepad, abre o seu Notepad, o bloco de notas. Você vai no executar do Windows e escreve Notepad, tá, Rosângela? Notepad. Assim, ó. Notepad. Abre isso aqui. Aí você vai pegar esse código HTML, vai jogar lá e salvar. Só isso. Aí você vai salvar como nome.html. Aí quando você abrir a pasta de onde você salvou, você clica lá no arquivo, ele vai abrir no navegador. Foi exatamente isso aqui que eu fiz, ó. Olha como é que ele já abriu aqui os parágrafos, os outros parágrafos, né, com o nome e texto. Eu não quero aqui que ninguém seja especialista em programação, em HTML, tá? A ideia é fazer com que você conheça o HTML para que, se você tiver algum tipo de problema, você saiba resolver. Bom, indentação. Aqui eu seleciono o texto e dou um tab. Se você tiver no Notepad, no bloco de notas normal, você não consegue selecionar tudo e dar um tab. Você precisa ir de linha em linha e dar o tab. Porque se você selecionar e der tab, ele vai apagar tudo que você está ali, tá? Então, olha só, o HTML, a gente sabe que tudo que está aqui está dentro do HTML. Então, eu vou botar um tab, ó. Aí aqui ficou esse espaço vazio. Olha como é que melhorou a leitura. Beleza, agora o que está dentro do head? O title. O que eu faço? Dou um tab. Ó, agora eu sei que o title está dentro do tab. Body. Ó, o que está dentro do body. Então, eu vou dar um tab. Aí aqui agora eu sei o que está dentro do tab. H1. Opa, tem um div aqui. O que eu vou fazer? Botar tudo assim. Aí eu boto um embaixo do outro. Eu não vou botar todos, né? Porque é desnecessário, mas... Ó. Fala sério. Não ficou mais legível do que estava antes? Henry, não se preocupa com um grupo de WhatsApp agora não, meu filho. Preocupa aqui. Tá? Esquece isso lá. Vou mandar até aqui de novo, ó. Mandei já umas 10 vezes, mas tá aqui, ó. Então, vamos lá. Pessoal, fala sério, não ficou mais legível aqui? Ó, agora você clica aqui, ó, você já sabe que tudo isso aqui tá dentro do HTML, isso aqui tá dentro, o title tá dentro do head, o body, o que que tá dentro do body? São esses elementos aqui. Então, isso aqui é uma coisa básica de HTML que eu tô mostrando para vocês, mas que, por exemplo, vai ter uma hora que, possivelmente, se você adicionar qualquer tag HTML lá no seu editor de texto, que se você adicionar, abrir um elemento e não fechar, vai dar bug no site todo.
Já teve gente me mandando, aqui, Luiz, o seu tema que você fez tá dando problema nisso. Pô, isso aqui não é problema do tema não, hein? O que aconteceu? A pessoa tava com anúncios automáticos. Aí, por exemplo, a pessoa tinha uma lista ordenada. Vou botar um div. Div é um divisor, tá? Vou criar uma div aqui. Eu já mostrei para vocês o L. O que é o L? Unordered List. Ó, vou escrever aqui para vocês, se vocês não entenderem meu inglês. Ó, Unordered List. Tem a lista ordenada e a lista não ordenada. A lista não ordenada é o UL, que é de unordered. E o OL é uma lista ordenada. Dentro dele tem os itens, que é LI, que são os list items, os itens da lista. Item 1, item 2. Lembre que tudo que abre, fecha depois. Vou salvar aqui só para vocês verem. Opa, cadê? Ô, Luiz, você sabe só uma coisa que é interessante, que eu pego para olhar às vezes aí, agora você ensinando, eu estou conseguindo entender tudo que eu fico estudando lá. Dentro do nosso WordPress, eu abro naquela aba texto, para poder entender o que é o código e o que ele faz no visual. Aí, show de bola. É isso. Então, olha só. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Ó. Vocês viram... Será que fica ruim se eu deixar a tela assim? Meio a meio? Fica legível ainda, não fica? Tá ótimo, tá melhor. Tá. Fica bom. Legal, ó. OL. Agora eu vou mudar aqui de O para U. Ó, agora é uma lista não ordenada. Olha o que o HTML vai fazer. Botou uma bolinha. E se eu botar o O, você repara que ele já bota o número automaticamente. Ó, vou salvar aqui, atualizei. Olha lá, ó. 1, 2. Não sou eu que estou botando o número não, tá? Ó, vou tirar até o número daqui, ó. Vou botar gato, cachorro, coelho. Olha lá, ó. Primeiro gato, segundo cachorro, terceiro coelho. Essa lista é uma lista ordenada, então o HTML já ordena para você. Eu não preciso ficar botando número, porque se você copiar de algum lugar, às vezes vem até assim, né, com asterisco, e aí o WordPress já cria uma lista para você, mas mesmo assim coloca, não sei se você já experimentou isso, mesmo assim, aí fica assim, ó, uma coisa assim. O ideal é que você não tenha mais nenhum identificador ali, né, no caso, que o HTML já vai fazer isso para você, ó. Não precisa de asterisco, ponto, traço, nada disso. Com o L e OL, ele vai fazer isso. Aí, beleza. O que o AdSense fez? O tema tá lá, bonitinho, funcionando. O tema, ele pegou o AdSense com anúncios automáticos. É muito complicado, tá? Trabalhar com anúncio automático do AdSense. Por quê? Porque ele coloca o seu banner onde ele achar por bem. Aí ele pegou e jogou aqui, tipo aqui, ó. Aí ele veio aqui e botou aqui o banner aqui dentro. O que aconteceu? Quebrou o site. Aí o problema é do tema que eu fiz? Não, sai fora, não tem nada a ver com isso não. O problema é que o AdSense inseriu uma parada onde não deveria inserir. Tipo, óbvio, isso aqui não tem sentido nenhum. Isso aqui não é semântico. Isso aqui eu tô criando um código, um problema no meu código. Porque dentro de OL, eu só posso inserir LI. Então aí tinha tipo assim, um divisor. Não era especificamente esse exemplo, mas era assim, ó, tem o divisor da esquerda e o divisor da sidebar. Aí o Google veio e colocou o banner aqui. O que aconteceu? A sidebar, ao invés de ficar do ladinho, né, conteúdo e a sidebar foi lá para baixo. Por quê? Porque no meio, entre o texto da sidebar e o da esquerda, né, a lista de posts, o Google meteu um banner ali. Aí a sidebar bugou tudo. Então o AdSense ele modifica o seu HTML. Então, se você botar anúncio automático, tem que se preocupar com isso, porque às vezes pode aparecer e às vezes não, porque ele é que seleciona o lugar que ele acha melhor. Mas é um robô, né? Não é alguém. Então vai dar ruim. O ideal é que você não use banners automáticos, se você não
não conhece seu tema, não mexe com programação, enfim. Tem que ter cuidado com isso. Mas beleza. Então aqui, pessoal, a gente tem o código HTML. Prazer. Esse aqui é o código HTML que o seu WordPress gera. Seu site gera isso. Claro, ele vai gerar muitos outros elementos, né? Não é só isso daqui, ele vai gerar vários. Vamos lá. Quantos H1s a gente pode ter na tela, pessoal? Um de cada vez. Um H1. Um H1. Quantos H2 a gente pode ter na tela? Vários daí. Isso. Quantos H3? Vários também. E assim por diante. O H vai até qual número? Quem lembra? Posso falar? Pode. Que isso, hein? 6. Ei, show de bola. Jogo do milhão. Ó, os subtítulos, como eu já mostrei para vocês em outra aula, ó, H1 ele fica grande, aí o H2 ele já fica menor, H3 já menor ainda. Quem faz isso é o próprio HTML. Ele não tá, eu não estou aqui setando, determinando tamanhos de subtítulos aqui. A gente consegue também, mas isso aqui é por padrão. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada para determinar o tamanho dos subtítulos, porque eles mesmos já se adaptam automaticamente. Olha lá, olha como é que vai diminuindo. H1, H2, H3, H4, vai até o H6. A ideia é que você respeite essa ordem, tá? Então tente respeitar ao máximo. Isso aí, Rosângela. Vários. Isso aí. A ideia é que você respeite esse... conforme o texto vai acontecendo, né? Que seja respeitado pela ordem de subtítulos. Bom, a gente tem o CSS. O que o CSS faz? Quem sabe? CSS estiliza a página. Isso aí, valeu. Participe. Às vezes pode parecer uma pergunta que é boba para alguns, mas outros sabem, né? Então vamos lá. Ó, o que eu gosto de ensinar? A você se safar. E eu vou mostrar aqui o que eu faço, porque tem coisas que eu não gravei, e não gravei porque eu não quis. Porque tanto faz eu saber, eu sei como fazer, o que fazer, mas eu não vou gravar aquele texto todo. Eu programo, boto lá em JavaScript, por exemplo, tem um monte de coisa que quando eu preciso, eu vou lá no Google, boto lá e pego rapidinho. Vou mostrar para vocês aqui, vou deixar o Google vou deixar isso para depois. Vou mostrar primeiro aqui como você adicionar informações de CSS. É estilo, tá? Ele vai dar o estilo para sua página. Você vai abrir a tag Style. Style, estilo. Bom, o CSS ele consegue controlar todos os elementos da tela. Então, vamos dizer aqui que a gente tem H1, a gente tem div, a gente tem OL, a gente tem LI, H2, o parágrafo, né? Vamos ver se eu adiciono mais um span. Span é um outro divisor. Você pode usar também para dar um estilo. O parágrafo, o span, ele não tem tamanhos ou estilos pré-determinados, como tem o cabeçalho, por exemplo, tá? O cabeçalho, ele tem o estilo próprio, né? Ele já tem um tamanho certo, por padrão, ó, tá vendo? Eles vão diminuindo. Mas o span e o parágrafo não tem nada. Eles são usados mais para semântica e para você também poder utilizar para estilizar aqueles elementos, botar uma classezinha, botar uma coisa. Eu vou falar sobre isso ainda, mas vamos lá. Eu quero estilizar agora os parágrafos. No CSS, a gente faz assim, ó. P. Como é que se determina o que é um parágrafo? É P, certo? Aqui, ó. P. P é parágrafo. Aí eu venho aqui, abro chaves e fecho chaves. Agora, eu vou determinar o estilo dos parágrafos da página. Em inglês é fundamental. Eu sempre falo isso, mas eu preciso repetir. Precisa saber inglês, um mínimo. Como é que é cor em inglês? É color. Então, aí eu venho aqui e boto color, 2 pontos, red.
Se eu escrever vermelho aqui, não vai funcionar, pessoal. Não vai, porque eu preciso falar em inglês. Red. Olha lá, todos os parágrafos da minha tela ficaram vermelhos. Ah, tem aqui... Isso vocês podem procurar no Google. Procura assim no Google. Como colocar a cor do texto em CSS. Pronto, você vai achar. Você não precisa ficar perguntando para um monte de gente. Como colocar negrito no texto. Aqui, ó. Font, weight, bold. Pronto. Negrito. Olha lá, ficou tudo negrito. Vou botar outra cor aqui, só que agora... blue. Olha lá. Pronto. Todos os parágrafos ficaram blue. Fonte... Acho que é fonte style. Underline. Ixi, travou tudo. Travou tudo aqui. Ops. Não é fonte style. Então vamos ver aqui, ó. Como colocar texto CSS em itálico. Olha que legal. Um monte de jeito. Um monte de jeito. Olha, ele já deu 3 formas aqui de fazer um texto em itálico. Então, assim, o que eu preciso e gosto de ensinar? É que você resolve o seu problema, cara. Você quer colocar um texto em itálico no CSS, não sabe, vai no Google e bota lá como colocar o texto em itálico. Aí, beleza. A gente tem aqui o EM, a gente tem o I. O EM é uma tag mais nova. E você aqui, ó, consegue dar ênfase ao texto. Eu vou falar também sobre o strong, que eu botei aqui negrito, né? Negrito também tem 2 formas. A antiga e a nova que lançaram, não que uma substitua a outra, mas que elas têm funções diferentes. Por exemplo, eu posso botar um negrito direto pelo style, como eu botei aqui, lembra? Fonte... text, né? Não, calma aí. Não, fonte. Fonte weight. Bold, que eu vou colocar todos, né? Todo o texto em negrito. Eu posso determinar uma palavra específica para botar negrito. Ó, eu quero que aqui o negrito, ele fique em negrito. Aí eu venho aqui, strong, direto, abre strong, quando abre strong, fecha strong. Ó, o texto vai ficar em negrito. Calma aí, deixa eu tirar agora dos parágrafos, né? Senão tudo vai ficar e a gente não vai ver a diferença. Olha lá, ó. Só o negrito ficou em negrito. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, só essa palavra ficou em negrito, porque eu dei o strong. Mas também tem uma tag que é B. Que é B de bold. Ó, que é negrito. Olha lá, vai continuar. Ó, atualizei já, ó. Vou atualizar de novo. Vou selecionar aqui só para você ver, ó. Atualizei, ó. Continua bold. Qual a diferença do strong para o bold? É que em SEO, quando você bota o strong, você está dando ênfase para essa palavra. Você não está só deixando ela mais escura. Você está falando para os rastreadores que esse texto que está entre strong, ele é importante, ele é relevante, ele diz uma coisa importante a respeito desse artigo, a respeito dessa página, a respeito do que eu estou falando. O B não. O B é só o strong mesmo, é só um estilo. Você deixou ele ali, é só para o usuário ver mais forte e ponto final. O strong não. O strong você está dando relevância para aquela informação. E aqui no itálico, por exemplo, é a mesma coisa. O EM, ele vai dar uma ênfase para essa palavra que está em itálico. Ó. Olha lá. Negrito está itálico. Você pode botar o I também, mas o I é só para poder fazer o estilo mesmo. Ó, continuou. Engraçado, eu tinha colocado isso aqui e não foi, né? Era isso mesmo que eu tinha colocado. Ó,
Font style. Vou tirar aqui o i daqui. Beleza. Agora foi. Será que tinha ido? Eu não tinha visto? Enfim. Não, eu tinha testado outra coisa, né? Eu tinha colocado underline. Mas beleza. Então, aqui no CSS, eu consigo determinar que todos os parágrafos, eles fiquem desse estilo aqui. Mas aí você pode me perguntar assim, beleza, eu não quero o itálico para todo o texto. Não quero o itálico para todo o texto. Eu quero o itálico só para um determinado parágrafo. Aí, a gente pode entrar nas classes e identificadores. Bom, as classes a gente insere aqui dentro. Tá vendo aqui onde a gente abre o P, fecha P? Eu posso dar um espaço aqui e botar assim, class. Aí eu posso abrir aspas duplas ou aspas simples, tá? Tanto faz duas aspas duplas, né? E botar o e for aqui dentro. Ou aspas simples também. Aqui eu vou determinar especificamente qual é a classe para o CSS desse elemento específico. Então, vou botar aqui frase, vou botar aqui maiúsculo, negrito. As classes e os identificadores não podem ter espaço, nem caracteres especiais, tá? Tipo assim, ó. Coloque sempre assim, frase, negrito, tudo junto, ou com underline, né? Ou com tracinho, isso pode. Mas nunca com espaço, por exemplo. Se você fizer isso aqui, são duas classes diferentes. Por que a gente faz as classes? Bom, deixa eu primeiro mostrar isso aqui, depois a gente entra nisso. Bom, vou apagar agora o P aqui. Como que você representa a classe para o CSS pegar? A gente viu que o P vai pegar todos os parágrafos, os elementos P's da página. Como que eu vou pegar aquela classe específica? A classe é representada por um ponto. Então, eu venho aqui, ponto, frase, negrito, abro chaves, fecho chaves. Agora, tudo que eu fizer aqui vai ser só para esse elemento do CSS. Ó, color red. Olha lá, só essa frase ficou red. Vou botar aqui font size, que é o tamanho da fonte. 20 pixels. Olha lá, aumentei. Vou botar um 50 aqui. Ó, só esse. Vou botar aqui uma border. Existem alguns elementos do CSS que você consegue determinar ele especificamente ou ele de forma mais ampla. Por exemplo, a borda. Quem consegue me dizer aí um atributo da borda? Uma característica da borda? Pode falar sem medo. Se errar, não tem problema nenhum. Fala aí, pessoal. Tem alguém aqui comigo? Pode abrir o microfone, um de cada vez, para eu entender. Sim. Fala um atributo, Daniela, da borda, no HTML. Ai, não sei dizer não. Eu tô aqui aprendendo. Quando você vê uma borda, você já viu algum elemento com uma bordinha em volta? Como essa borda pode ficar? Você olha para ela, você dá características para essa borda. Ela pode ser o quê? Ela pode ter uma... levemente arredondada, mas também ela pode ter uma borda branquinha em volta, não sei. Isso, mas o quê? Uma outra característica da borda. Pode colocar linhas? Linhas, isso aí. Mais outra. As mais importantes. Ai, boa, eu não sei. A mais importante é a cor. A cor Não é uma branca. característica? Então, sim, branquinha. Mais uma outra característica que é importante da borda. A espessura. A espessura. Se ela é, verdade. se ela é grande, se ela é fininha. Então, Verdade. o atributo aqui, borda, você consegue botar se ela é arredondada, o Arthur até falou ali, se ela é larga, se ela é fina, a cor dela, se é amarelo, vermelho, azul, verde, se ela é reta, se ela é uniforme, ou se ela é de tracinho, ou se ela é de bolinha, porque tem como fazer isso, ó. Vamos lá. Primeira característica, a gente vai botar aqui
a espessura dela. Vamos dizer que a espessura dela são 2 pixels. Aí eu vou dar um espaço. Vou falar agora da próxima característica dela, que é se ela é direta, né? Se é uma linha. É uma linha, então ela é sólida. E agora a cor. Vou botar aqui que ela é blue. Ó que legal. Ela tem 2 pixels. Ela é azul. E ela é sólida. Existem outras 2 características da borda, que é dotted. Olha o dotted. É de bolinha, cheio de dots, cheio de pontinhos. E dashed, que é de tracinhos. Olha lá, viu como é que mudou? De tracinhos. Então aqui são as características principais dela. Dentro do elemento borda, ele pode ser 2 pixels. Eu vou botar aqui 10 pixels para você ver como é que ele vai ficar lá. Olha lá. Ficou gordona, né? Grandona, tal. Agora 2 pixels. Ela é blue e ela é dashed. Beleza. Lembrando que entre uma característica e outra, tá? Eu separo por ponto e vírgula. Ó, a cor eu já determinei que a frase negrito, a classe frase negrito, ela vai ter a cor vermelha, ponto e vírgula. Acabou. Falei de cor, agora eu vou falar de outra coisa. Agora eu vou falar da borda. Aí 2 pontos. Quais são os atributos da borda? 2 pixels, dashed e blue. Ponto e vírgula. Agora eu vou falar se ela vai ser arredondada, que é border radius. 10 pixels. Então eu vou falar assim, que o arredondamento dela vai ser de 10 pixels. Olha lá, ó, como é que ela ficou bem redonda. Se eu botar aqui 50. Ó. Ele já chegou no máximo. Não vai dar. Se eu botar, vou tentar botar mais informação aqui dentro para ver. Não vai dar. Calma aí, deixa eu botar então. Vou mudar aqui, ao invés do P, eu vou botar a classe dentro da div. Vou botar a classe aqui dentro da div. A classe e o identificador, que eu já vou mostrar para vocês, eles podem ficar dentro de qualquer elemento a partir do body, tá? No head não vai funcionar, porque o head não é informação para mostrar. O head é informação só para o HTML interpretar as coisas. Aqui você vai inserir os arquivos JavaScript e tudo mais, mas aqui você não insere nada que o usuário veja. O que o usuário vê é a partir do corpo. E aí, a partir do corpo, você já consegue adicionar classe ali. Beleza, eu botei agora a nossa classe... Vou mudar o nome, né? Vou botar classe bloco parágrafos. Mudar o nome. Pronto. Olha lá, olha como é que ficou errado, né? Por quê? Porque eu dei uma borda, eu dei um radius, o arredondamento muito grande. Então, vou botar aqui 10 pixels só. Olha lá, já ficou melhorzinho. Tá vendo? E aí eu vou mudando aqui conforme a aparência. A aparência ainda tá ruim. O que eu preciso fazer ainda? Tirar esse espaço daqui, né? Botar ele um pouquinho mais para a esquerda. Bom, bloco parágrafos. O que a gente pode fazer aqui dentro ainda? Eu posso alinhar todo o texto ao centro. Text align center. Olha lá, foi para o meio. Mas eu não quero alinhar tudo ao meio. Eu quero só tirar um pouquinho do espaço aqui, né, que estava grudado. Existe um elemento chamado padding. O padding aqui, ó, por isso que eu gosto de usar um editor de texto mais legal, né, o Notepad++, ele já completa. Ó, eu posso dar o padding todo mundo, padding top. Será que eu tenho a caneta aqui? Deixa eu ver se eu acho a caneta aqui para usar, que eu acho legal. Ó, o padding, ele vai fazer... O texto tá aqui, ó. Aqui tá o texto. O que o padding vai fazer? Ele vai dar o espaçamento tanto para esquerda, para cima, para direita e para baixo. O padding faz isso. O border, a borda do HTML faz isso. Eu consigo botar a borda só embaixo. O margem também. Qual a diferença da margem para o padding?
Bom, existe a margem, existe o padding. O padding, ele vai dar o espaçamento dentro do elemento. Tá vendo aqui blocos parágrafo? Isso aqui tudo tá dentro do bloco parágrafo. O que o padding vai fazer? Ele vai dar espaçamento para dentro, aqui onde tá essas setinhas. E a margem, ele vai dar o espaçamento para fora do próprio elemento. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas vocês vão entender com o desenho aqui, eu acho. Ó. Isso aqui... Ué, cadê minha caneta? Caneta Draw. Ah, tem até a setinha aqui. Ó, esses espaçamentos aqui... Calma aí. Esse espaçamento aqui, eu estou fazendo dentro do bloco, certo? Eu estou dentro de onde está a margem aqui. Isso aqui é o padding. Isso aqui é o padding. Agora, a gente pode fazer também um espaçamento para fora do bloco, que é esse espaçamento aqui, ó. Cadê o... Calma aí. Esse espaçamento aqui. Aqui não dá porque está fora, né? Esse espaçamento aqui e esse espaçamento aqui. Então, existem elementos que ele vai dar o espaçamento para dentro do elemento e para fora do elemento. Ó, vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Padding. Vou botar aqui padding 10 pixels. Vamos atualizar aqui. Ali, ó. Você viu que ele deu espaço aqui que antes não tinha? Vou tirar, vou botar 0 aqui. Olha o texto onde vai ficar, ó, tudo grudado. Deixa eu limpar aqui. Como é que limpa essa bodega? Ô, Luiz, Oi. e se eu quisesse fazer essa borda somente em volta da palavra? Teria como? Então, aí você precisa botar a classe dentro do elemento que você quer. É a mesma coisa. Aqui, ó. Essa classe aqui que a gente está fazendo, eu vou tirar do parágrafo e vou botar na palavra. Se você quiser... Aí, beleza, tem o parágrafo, né? Você pode botar dentro do span. Ó, vou botar aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí, eu quero botar só no rei. Aí eu venho aqui e boto uma tag HTML para eu poder estilizar ela. Pode ser spam, pode ser, sei lá, o B. Pode ser o strong, pode ser o EM, que a gente viu que é um itálico, pode ser o I, pode ser... acho que é isso. Geralmente, se você quiser fazer, você vai fazer isso dentro de um spam. E aí você vem pegar e bota a classe aqui, dentro desse spam. Ó. Olha lá. Ficou uma bola, né? Eu vou melhorar um pouquinho isso para você ver. Ah, legal. Você colocou só na palavra. Eu digo isso se fosse para a gente fazer um botão, por exemplo. Um botão para o site, sabe? Botão é outra coisa, né? Mas vamos... Eu falo naquele estilo. Que fica a borda em volta só daquela palavra que eu quero, sabe? Sim, mas... É isso que eu quis dizer. É isso mesmo. Ele tá aqui arredondado uma bola porque eu botei o border radius aqui 10, né? Se eu tirar... Olha lá. Agora vamos lá. Ah, tá. Vamos lá agora, ó, o padding. Vou botar aqui 10. Olha o que vai acontecer. Aonde ficou o espaçamento? Para dentro do elemento. Tá vendo que dentro do elemento ele deu um espaço aqui, ó, 10. Aqui tem 10. Em cima do rei tem 10 pixels, direita do rei tem 10 pixels, abaixo tem 10 pixels, à esquerda tem 10. Mas aí você fala assim, não, eu quero só para a direita e para a esquerda. Eu posso fazer assim, ó, padding right 10 e padding left 10. Agora ele vai dar só para a esquerda e para a direita lá, ó. Eu não queria para o topo, eu quero só para a esquerda e para a direita. Existe uma outra forma da gente fazer isso também só falando padding, que é botar aqui do lado, antes de acabar, tá? O ponto e vírgula aqui, dar um espaço e botar 4 espaçamentos. Olha que legal. Ó, em cima, pensa num relógio. Em cima
direita, baixo, esquerda. Entendeu o que ele fez assim? Olha para mim, olha aqui para minha carinha feia, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, em cima, direita, para baixo, para esquerda. Vamos dizer aqui que eu quero tirar... vou salvar para a gente ver. Olha lá, ficou a mesma coisa se eu tivesse... Isso aqui não tem sentido, né? Porque seria melhor eu botar uma vez só. Aí ele já pegaria para os 4 de uma vez. Mas se eu quiser botar espaçamentos diferentes, por exemplo, em cima eu quero botar 20, para a direita eu quero botar 50, para baixo eu não quero botar nada e para a esquerda eu quero botar 100. Olha como é que vai ficar. Ó, vamos ler, ó. Para cima do rei, 20 pixels. Para a direita do rei, 50 pixels. Para baixo do rei, 0 pixels. Para a esquerda do rei, 100 pixels. Então, eu consigo determinar o espaçamento de cada lado dele, em cima, direita, baixo, esquerda. Beleza, mas aí você vai falar para mim assim, não, mas eu não quero para dentro do elemento, eu quero para fora. Aí, para isso, deixa eu botar bonitinho aqui de novo. Para isso, a gente usa um outro elemento. Vou botar 10 pixels aqui para todo mundo. Olha lá, isso aqui está dentro. Mas eu quero assim, ó, de Roma, eu quero que tenha um espaçamento. Aí, você vai usar o margem. O margem, ele vai funcionar exatamente igual ao padding. Ó, margem, 10 pixels. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer, pessoal? Me explica aí. Sem medo de ser feliz. Ele vai distanciar das outras palavras. Como? É isso. Ele vai pegar a margem que ele vai utilizar vai ser das outras palavras para a borda, é isso? Isso. Só que eu tô falando aqui que são 10 pixels. Aí, de novo, são 10 pixels para cima, 10 pixels para direita, 10 pixels para baixo e 10 pixels para esquerda. Ó, vou salvar. Ó, o espaçamento. Aí eu vou falar, não, agora eu não quero que seja 10 iguais para todo mundo. Eu quero que para cima seja 20 pixels, para a direita 20 pixels, para baixo 0 e para a esquerda 0. Olha lá. Esquerda 0, 20. Aí aqui para cima a gente não tem outros elementos, né, para testar, para empurrar, mas é isso. Então aqui a gente tem os elementos e a gente consegue determinar essa classe para onde a gente quiser. Ó, igual H1, os Hs, né, que a gente falou, as classes, elas podem se repetir, tá? Eu posso usar essa mesma classe, e essa é a grande sacada do CSS, é você poder reutilizar o código para outros elementos, ó. Ó, eu quero agora não pegar só para o rei, quero pegar para esse bloco todo. Ó, pronto. Botei aqui. Vou botar para de baixo também. Coloquei. Legal. Existe um outro elemento que é o identificador. Aí sim, o identificador ele é identificado por tralha. Identificador. Vou botar um nome aqui, mas eu posso botar mouse, tá? Vou botar mouse, só para não confundir. Pronto, mouse. O identificador, ele não pode se repetir. Se você repetir, vai funcionar? Vai funcionar. Mas não é o objetivo. Por isso que existe... Ih, eu botei fora do style aqui. Se você usar ele várias vezes, vai funcionar, mas não vai validar o teu código HTML. Ele vai falar assim, ó... Lembra aqueles validadores que eu falei das outras aulas? Que ele mostra lá os erros de HTML, de CSS? Ele vai falar, ó, existe mais de um identificador na mesma página. Ora, o identificador serve para quê? Para identificar. Se você tiver outra pessoa no Brasil com outro CPF, com o mesmo CPF que o seu, lascou. Lascou, ainda mais se ele fizer dívida, né? Aí que ferrou. Ferrou mais ainda. Porque você que vai ser o devedor e tudo que tiver nesse CPF, a justiça vai atrás para pegar e fazer você pagar aquilo que deve. Então, o identificador é igual ao CPF, ele é único e exclusivo. Se eu botar aqui, vai funcionar? Vai funcionar, pessoal. Ó, vou botar aqui, agora eu vou transformar essa classe em identificador. Vai funcionar assim? Se eu salvar aqui e atualizar lá, vai funcionar? Sim ou não? Não? Sim? Eu acho que vai. Eu tô tentando achar se tem outro identificador, mas eu não achei. Sabe por que que não vai funcionar? Vou salvar aqui, ó. Não vai funcionar, ó. Vou salvar e atualizar.
não funcionou. Por que não funcionou? Porque o nome do atributo aqui está classe. E agora ele não é mais classe, ele é um ID, que é identificador. Ó, agora funcionou. Porque eu preciso mudar isso aqui, ó. ID e classe. Se for classe, eu represento aqui por ponto. Se for identificador, eu represento aqui por tralha. E assim por diante. Eu não vou mostrar para vocês aqui todos os elementos HTML, todos os atributos que você consegue alterar pelo CSS, mas a ideia é mostrar para vocês que pelo CSS e como você fazer, né? E pelo CSS você consegue mudar os atributos, fazer, modificar os identificadores, né? Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente finalizar, que eu acho que é uma coisa importante. Calma aí. Dentro dessa div aqui, eu vou botar um input type text. Opa. Ó, a gente tem os elementos de input, que também dá para a gente alterar. O button, que a Grazi falou, que é assim. Isso aqui eu não estou mostrando para vocês gravarem, mas para que quando vocês olharem aquilo, identifiquem. Todos os elementos eu consigo modificar pelo CSS, tá? Todos. Ó. Aqui, o botão. Se eu quiser editar todos os botões da tela, é só eu botar o nome do elemento. Se eu quiser editar um botão específico, eu preciso digitar a classe para ele, tá? Ou fazer isso por herança. Eu vou mostrar isso mais rapidamente, só para vocês não ficarem enrolados. Button, abre... Ai, Luiz, eu quero um PDF dessa aula, pelo amor de Deus. É porque você falou que já vai comprar meu curso. Vou fazer meu jabá aqui. No meu curso eu falo sobre isso. Maravilha. Ó, button. O botão, eu vou botar aqui background. Background é fundo. Aí eu posso botar aqui a cor. O hexadecimal, se você quiser em hexadecimal, você consegue até pegar pelo próprio Google. Ele tem aqui deixa eu ver aqui, hexadecimal table. Ah, não é isso não, lembrei. Hexapicker. Opa, escrevi errado. Não. Hexadecimal picker. Color picker, deixa eu ver aqui. Aqui. Color picker. Pessoal, procurando vou botar no nosso grupo e vou botar no chat aqui. Valeu, Daniela. Ó, aqui você consegue pegar as cores mais específicas. Pô, você não vai saber como falar essa cor aqui, você saberia? Nem em português eu sei falar, que dirás em inglês. Como é que eu sabia o nome dessa cor aqui? Que eu botei lá red, as cores básicas, né? Ó, as cores básicas, a gente sabe em inglês. Red, blue, green, pink, brown, white, black. A gente sabe os nomes, mas isso aqui a gente não sabe, né? Marrom cocô? Não vou falar. Como vou falar isso? Então, assim... É impossível, porque de repente o roxo vira lavanda, essas coisas. Não tem como. Ó, eu gosto muito dessa cor aqui, esse roxo, assim, eu acho muito bonito. Ó, aí você vai pegar por hexadecimal. Todas as cores aqui que eu tô botando, repare que aqui embaixo, ó, onde tá o mouse aqui, ele vai mudando, ó que legal. Ó, ele tá mudando ali, ó. E em tempo real, o site também tá mudando a cor. Então eu escolho a cor que eu quero, vou pegar esse roxo aqui. Aí copio esse hexadecimal, que é sempre tralha alguma coisa, e vou jogar aqui, ó. Eu quero que o background do meu botão, que é a cor de fundo, tenha essa cor roxa. Beleza, copiei e colei aqui, ó. Vou atualizar. Olha lá, olha a cor que legal. Poxa vida, ficou ruim, porque não dá para ler a cor, né? Como é que eu vou ler o que está escrito no botão? Ponto e vírgula, color. E aí, poxa, qual é a cor branca? A gente sabe que é white, né? Se você souber escrever, é assim. Mas... O FFF dá também? Exatamente. Olha só, dando spoiler. Olha só, dando spoiler. Eu fico brincando que eu dou aula na escola bíblica lá na igreja, né? Aí o pastor fica...
Não, porque depois fala isso, olha lá, ó, tá vendo? Para, não, tá dando spoiler do que vai ser nas próximas aulas ou nos próximos versículos. Ai, desculpa. A Grazi É deu mais forte spoiler. que eu. Não, mas é isso aí, legal, legal. Eu gosto que participe, porque parece que eu tô falando sozinho às vezes. Ó, tralha, FFF. As cores que se repetem, o hexadecimal tem 6 elementos, tá? Tem 6 caracteres. Se eu botar F1, 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 eu sei que é um cinza clarinho, porque eu já gravei, né? Tá vendo? Ó, nem dá para reparar muito. As cores, se eu fizer, tipo, tudo 0, é preto. Mas eu não preciso... Quando uma cor hexadecimal são todos os caracteres iguais, eu não preciso digitar 6. Só 3 já vão funcionar. Então, eu não preciso botar 6 vezes o 0, só 3. E para o F, para o branco, né? Só 3 vezes também vai funcionar. Olha lá. Legal. Então, agora a gente tem o botão roxo com a cor branca. Se eu quiser aqui, eu posso botar o padding. Ó, eu uso muito padding no margem. Usa muito. Vou botar 5 pixels. Olha lá, ó, ele ficou maiorzinho. A borda dele. Border. Aí, se eu quiser botar só a cor, eu posso botar border, tracinho, color. Que vai ser FFF também. Não sei se vocês estão reparando, mas tem uma borda preta aqui, ó. Agora tá branco. Quando clico, ó, tem como pegar no CSS o evento do onClick. Ó, olha que legal. Button. Aí isso aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas você também vai ver muito isso no CSS. Over, por exemplo, quando eu passar o mouse, ele vai ficar agora com background. Background. Color. Cinza. Ó, quando eu passar o mouse, ó, olha lá, ó, mudou a cor, ó. Por quê? Porque eu botei 2 pontinhos over. Se eu botar aqui active é quando ele estiver sendo clicado. Ó, cliquei, ó. Agora eu tô passando o mouse, não tá acontecendo nada, mas tô clicando, ele ficou cinza. Ó que legal. O texto aqui do input agora. Poxa, eu tô botando o input. Aí vou botar aqui input. Eu quero que o texto ele tenha o mesmo padding do botão para ficar justificado, né? Então vou botar aqui 5 pixels. Ah lá, ele ficou com o mesmo tamanho. Só não ficou ainda porque a borda, eu botei a borda do botão branca, né? Então vou botar a borda dele branca aqui também. O input, border, FFF. Aí ele vai ficar mais legal. Obviamente ficou ruim pra caramba porque a borda sumiu. Então vamos mudar aqui. Vamos botar border 1 pixel sólido fininho. Meio acinzentado. Aí agora eu vou botar essa cor aqui, em vez de botar branco, porque lá sumiu, né? Vou botar cinza também, a borda do botão. Ah lá, agora tá justificado, tá vendo? Que tá a mesma... eu quero que aqui agora o texto, eu botei o padding. O que aconteceu aqui? Eu dei 5 pixels para cima do texto, 5 pixels para a direita, 5 pixels para baixo, 5 pixels para a esquerda. Então você vê que no CSS eu consigo mudar o elemento direto, ou eu poderia botar uma classe aqui. Eu tenho 10 inputs, eu só quero um. O que eu faria? Colocaria uma classe aqui, e aí eu dou o nome, estilo. Se eu vier aqui e colocar agora estilo, ele vai continuar com estilo. Mas se eu criar um outro input sem essa classe, o que vai acontecer? O outro input vai ficar o padrão do HTML. Ó, não tem o espaçamento, a borda tá com cor diferente, tá a cor padrão, ó, não tá igual a minha. Tá vendo? Se eu quiser aumentar a fonte, eu também consigo, que é o font size. Font size 20 pixels. Eu quero que a fonte fique com 20 pixels aqui dentro. Não vai dar certo não, vai ficar feio, tá? Mas, ó, tá vendo? Porque aí mudou o padrão todo e tal, mas, ó, agora a fonte tá grande. Então o CSS, ele vai me permitir alterar todos os elementos do HTML. Tanto pelo nome do elemento. Se eu quiser que todos os elementos da tela fiquem desse jeito, aí eu dou o nome do elemento direto.
Não, eu quero só o parágrafo X. Então eu vou lá no parágrafo X, ou boto um identificador, ou eu boto uma classe e crio a classe no CSS. Assim eu consigo fazer o estilo. Bom, aí aqui agora a gente tem um código muito grande já. E eu tenho agora 50 páginas, e eu quero editar todas as páginas do meu site. Eu vou ter que adicionar todos esses códigos em todas as páginas? Claro que não. Eu vou criar um arquivo, ó. Vou abrir um arquivo aqui, vou salvar e vou dar um nome aqui de estilos.css. Agora, esse estilo todo está no arquivo. Eu estou mostrando isso aqui, pessoal, mas isso tudo é feito automaticamente, tá? Pelo tema, pelo WordPress. Eu só estou ensinando como que funciona. Por quê? Porque vocês vão pegar isso na vida real. Beleza. Agora, eu não tenho mais o meu estilo aqui. Não tenho. Se eu atualizar aqui, o que vai acontecer? Perdi todo o meu estilo. Aí, beleza. Como que eu insiro? Caraca, eu não sei como que eu insiro. Então, eu vou lá no Google e falo assim, como inserir o CSS, não, o arquivo CSS no meu HTML. Procure com as suas palavras, tá? Aqui, ó, primeiro elemento aqui ele já me disse. Ó, como inserir? A tag link. Aí ele já te dá aqui, ó, pronto. Você pega aqui e copia. Ó, copiei. Caminho do meu arquivo. Qual é o nome que eu dei aqui? Estilos.css. Lembrando que você pode, por organização, você criar pastas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a pasta da minha aula e tá o arquivo index e o arquivo estilo. Quando o site vai desenvolvendo, né, o projeto vai desenvolvendo, você vai criando um monte de arquivo. Então, o ideal é fazer o quê? Separar isso em pastas. Vou botar uma pasta CSS, porque pode ser que eu tenha mais de um arquivo CSS, tá? Pode ser. Então, eu vou jogar aqui o estilo para a pasta CSS. Olha lá, agora ele está dentro do CSS. Eu venho aqui e boto CSS/estilos, que é onde eu joguei o meu arquivo CSS. Aí agora eu vou vir aqui atualizar, olha que legal. Pegou todo o CSS. Agora, a partir de agora, tudo que eu editar de CSS vai ficar aqui nesse arquivo. Eu mudei o lugar, mas vou manter ele aqui. Nesse arquivo aqui, tudo que eu botar aqui vai atualizar lá. Calma aí, deixa eu abrir o arquivo da pasta correta, que eu abri ele quando estava na raiz aqui. Ó, vou abrir. Agora, tudo que eu editar aqui, ele vai aparecer aqui. Ó, vou mostrar uma coisa que é o elemento body. Body é tudão, né? Agora eu quero que no body o background color seja... Ih, eu saí de lá do color picker, né? Eu quero que o meu body agora seja esse verde fluorescente aqui, ridículo. Vamos lá. Pessoal, ó, uma dica, tá? Sempre que você for usar o color picker, existe um nome, né, que o pessoal chama de cores seguras. As cores das pontas, elas não são as seguras. Geralmente você dá um espaçamento. Pensa que você está dando um padding. Lembra? Isso aqui é um padding, né? É o espaçamento aqui dentro. O border é para fora. Pense em dar um padding de, sei lá, 20 pixels. Pegue sempre as cores que estão aqui em volta aqui, ó. Aqui vão ser as cores seguras. Não vão ficar aquela cor estourada. Sempre vai ser uma cor mais branda. Então, todas as cores aqui que eu escolher, dentro desse range, né, dentro desse padrão, vão ser as cores seguras. Ó, que está dentro desse padrão aqui onde o mouse está passando. Por aqui assim. Então, qualquer cor que eu escolher aqui vai ser legal. Não vai ser uma cor estourada, uma cor forte. Claro que o que eu estou fazendo aqui agora é bizarro. Não faça isso, tá? O fundo não deve fazer isso. Ó, estou salvando aqui direto o meu arquivo style. Então, tudo que eu alterar no arquivo style vai ser representado aqui na minha página principal. Olha lá, agora tudo está com fundo azul. Mas agora não dá para ler. Então, eu vou vir aqui e vou botar a cor, que é FFF, que é branco. Olha lá, todas as minhas fontes agora vão ser brancas. Olha como é que ficou bonito. Ficou legal. Obviamente, num site você não vai usar uma cor escura assim, né? Você sempre use um branco ou um begezinho bem claro.
um cinzazinho, uma tonalidade de cinza bem clarinho, que é tipo um F1, F1, F1 e tal. Então, sempre faça isso. Então, eu consigo modificar aqui qualquer elemento. O HTML eu acho que pega também. Ó. Tá vendo? Atualizei, ó. Ele tá pegando aqui o HTML, ó. Se eu tirar aqui, vou tirar. Ele vai voltar ao normal. Por quê? Eu não estou editando mais o meu HTML, tá? Eu estou editando agora só o meu arquivo CSS. Por quê? Porque o meu HTML está incluindo o arquivo CSS. Então, agora eu preciso editar o CSS. Se eu tiver 1 bilhão de páginas, eu não preciso vir em cada página editar o CSS. Por quê? Porque todos eles estão apontando para um único arquivo. Então, eu consigo editar todo o site numa única alteração. Por isso que a gente importa, ao invés de inserir direto aqui. Eu insiro aqui direto? Às vezes insiro. Por quê? Porque é uma necessidade dali, daquela página. Pô, imagina, eu só tenho input nessa página. Por que eu vou criar essa regra no meu arquivo CSS que é carregado em todas as páginas? Não tem sentido. Então, talvez você possa ter que criar um novo arquivo. Ok, pode criar também. Mas eu venho aqui e insiro na mão. Por quê? Porque é só nessa página que tem esse elemento, eu só quero essa regra nessa página. O problema dos temas que as pessoas desenvolvem é que elas acabam colocando todas as regras em um único arquivo. Então, você não vai usar aquelas regras, mas a tua página está carregando aquele CSS. Vai fazer o quê? Com que você carregue um monte de CSS sem necessidade, porque é só naquela página que o CSS vai ser usado, nas outras não. Então, se eu criar aqui no CSS uma regra agora chamada botão página contato, aí vem aqui, boto 1 zilhão de regras. Vai fazer efeito aqui nessa página? Não, porque eu não estou usando essa classe nessa página, mas o CSS está carregando isso aqui, então acaba deixando pesado o site. Então eu uso sim o estilo na página específica às vezes quando é necessário. Pode falar. Desculpa, justamente essa era a minha dúvida, porque cada tema já vem especificado esse, né? Então eu consigo fazer essa alteração. Eu estou mostrando aqui para vocês como que o mundo funciona, né? Não estou falando, você vai fazer tudo do zero e tal. Mas esse é um dos grandes problemas dos temas, porque eles inserem tudo em um único arquivo. O que eu desenvolvi, por exemplo, eu testo e insiro aqui, ó. Por exemplo, se você lá no meu tema, você que usa o meu tema, você está usando agora a opção de mostrar o autor do artigo. Se você mostrar o autor do artigo, eu vou lá e boto uma classe, autor do artigo. Aí venho e crio as classes. Se você não mostrar, isso aqui vai ficar assim. Então, o site não vai carregar um monte de arquivo de regras, né, CSS, e aí o site vai ficar um pouquinho mais enxuto. É 1 KB só? Beleza, é 1 KB só. É meio KB só? Beleza, é meio KB. Aí eu economizo meio KB aqui, 0.1 KB ali. Isso, no final das contas, gera algo relevante para o usuário, né? Não ter que baixar mais informações além do que ele precisa. Simples assim, ele só precisa baixar aquilo que vai usar. Se não vai usar, não precisa carregar. Então, eu já mostrei para vocês em outras aulas, eu vou mostrar isso aqui agora, que eu acho interessante, tá? Vamos lá. Vou criar a classe aqui, contato, font size 30 pixels, padding 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels, 40 pixels. Vou mostrar aqui H6, a gente não usou H6, né? Color FFF, border 1px, solid, eu quero que ele seja vermelho. Mais outra coisa aqui, vou criar uma classe rodapé, a gente não tem isso, tá? Rodapé background color, meio cinza, border 1px, tested 000, pronto. Então, beleza, criei um monte de regra.
Tô carregando aqui. Essas últimas 3 regras aqui, surgiram algum efeito na minha página? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém? Não. Isso. Não. Obrigado, Graziela. Obrigado. Não criou efeito nenhum, mas o código está lá. Bom, a gente consegue ver o que de CSS está sendo carregado, está sendo usado ou não pelo navegador, tá? Ó, botão direito no mouse, inspecionar elemento. Eu gosto quando eu recebo resposta. Ó, a gente tem uma opção aqui, More Tools, que é o Coverage. Bom, vou mostrar tudo de novo aqui, pessoal. Botão direito do mouse, inspecionar elemento. Aí você vai vir aqui nos 3 pontinhos, More Tools, Coverage. Aqui. E aí, para isso, eu vou abrir a tela toda aqui para ficar mais fácil, tá? Da gente ler. Deixa eu abrir. Ah, já está aberto aqui. Ó, para isso eu preciso atualizar a página. Atualizei a página. Olha que interessante. Ele mostrou aqui para mim que essa página usou um outro arquivo, ele carregou um outro arquivo, que se chama estilos.css, e falou o seguinte aqui, olha, 40% do CSS que você mandou eu carregar não foi utilizado. Olha que legal. Aqui ele bota o vermelhinho, e se eu clicar aqui, deixa eu tentar organizar melhor aqui. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o que não foi utilizado. Cara, isso aqui é sensacional. Isso é muito legal. Ó, o que tá verdinho aqui eu usei. O que tá vermelho, ele tá falando que eu não usei, ó. Contato eu não usei, H6 eu não usei, a classe rodapé eu não usei. Muito interessante. Só que tem umas coisas que a gente precisa ficar ligado que, infelizmente, essa ferramenta não identifica, que é isso aqui, olha, o button. O que eu falei aqui? Que o botão, quando o botão estiver ativo, ele coloca o background cinza. Olha que legal, aqui no navegador, dá até para eu ver a cor pelo hexadecimal, e se eu clicar, eu consigo até editar a cor, olha que legal, em tempo real. Claro que isso aqui não vai ficar salvo, né? Ele tá só ali modificando em tempo real, mas quando eu atualizar a página, tudo que eu modificar aqui vai pro beleléu. Mas eu consigo editar. Eu acho isso aqui muito legal. Ó, vou botar o rosa aqui, beleza. Então, a ferramenta, ele tá falando assim, ó, essa classe, essa regra de CSS não está sendo utilizada, mas a gente sabe que tá. Então, não vai ser uma coisa perfeita aqui, obviamente. Você vê que eu cliquei, ele já diminuiu para 40%. Então, eu manipulei, eu mexi na tela, né? Ele já identificou aqui que ele diminuiu, passou para 32,6%. Mas, ó, o botão ativo é quando eu clicar. Então, ele está falando que não foi usado, mas foi. Ó, vou atualizar a página de novo. Ali, ó, 40%. Ó, ele está falando que não foi. Vou clicar aqui, ó. Olha lá, agora ele disse que ele tirou, porque ele não consegue identificar isso aqui. Se você for pensar sistemicamente, nua e cruamente, ele está certo. Ele não está errado. Por quê? Porque isso aqui não foi usado. Ó, vou clicar aqui. Esse botão ativo, ele foi usado? Não foi usado. Essa regra não foi usada, mas no momento que eu tô mexendo no site, né, e cliquei, ele viu, opa, desculpa aí, foi usado. Só que ele não atualiza aqui, né? Aí, enfim, aí é um probleminha. Mas não tem como a gente identificar isso. Ele vai mostrar sempre aqui como vermelho. Ele não mudou a cor, enfim, não atualizou, né? Se eu gravar aqui, eu acho até que vai. Vamos ver aqui. Vou botar aqui para gravar. Não. Não adiantou nada, não vai. Mas aqui, pelo menos, se eu clicar, ele vai diminuir lá, de 40% para 32%. Então, o ideal é que você tenha o menos possível. Vai ter coisas que ele vai falar aqui que tá vermelho, mas se eu, por exemplo, vou editar o arquivo lá, vou deixar só vou tirar essas coisas, eu posso comentar, tá? Comentário é assim, ó. Barra asterisco, para fechar o comentário, asterisco barra. O código tá lá, mas ele não está sendo levado em consideração. Não é assim, o ideal é que tire, porque o arquivo vai continuar grande, né?
mas a regra não vai estar sendo carregada pelo navegador. Mas, de qualquer forma, o navegador vai baixar esses caracteres aqui. Então, mas vou deixar aqui só para a gente ver. Ó, vou atualizar aqui. Bom, agora ele está falando... Ih, não atualizou, né? Ele deixou comentado? Será? Deixa eu tirar o comentário. Ah lá. Eu tirei o comentário, ele foi. Ele continuou lendo, né? Viu que legal? Então, ó, vou clicar aqui. Ele está falando que 14% do meu CSS agora não está sendo utilizado. Mas eu vou clicar no botão. Olha lá, 0%. Ainda assim, ele deu 3, né? Por que ele deu 3? Não sei. Enfim. Mas agora ele deu 3%. Então, você vai ver aqui, você consegue fazer isso no teu site, tá? Se você quiser. Abre o teu site, botão direito do mouse, inspecionar elemento. Aí você vem aqui nos 3 pontinhos, More Tools, Coverage, e atualiza a página. Aí ele vai mostrar todos os arquivos que foram abertos, né, carregados pelo seu HTML, e você vai clicar ali, ele vai mostrar para você o que foi utilizado, o que não foi utilizado. Isso ajuda você a otimizar o seu código. Claro que você precisa pensar também que esse mesmo arquivo pode estar sendo carregado em outro lugar, e então essa porcentagem que ele está dando aqui, que não foi utilizado, ir lá ser utilizado. Então você pode bugar o site. Existe uma ferramenta... Caramba, eu não sei se eu vou achar aqui agora. Check on Usage CSS, que você consegue fazer esses testes. Eu acho que é essa ferramenta aqui. Deixa eu abrir as duas. Não é esse. É esse aqui. Ó, vou mandar aqui para vocês no chat. E vou mandar para vocês no grupo do Zap. Bom, essa ferramenta aqui é legal porque, se você for pensar, para essa página aqui, eu vou devolver aqui, tá? Vou devolver os códigos que eu coloquei. Para essa página aqui, a gente tem um arquivo CSS. Para essa página específica, a ferramenta vai mostrar que você não está usando 40%, né, do CSS. Mas se você for lá e deletar, na página, por exemplo, de formulário de contato, eu tenho aqui, né? Ó, eu tenho a regra, que na página de formulário de contato está sendo usado, mas nessa não. Aí o site aqui, a ferramenta, vai mostrar, pô, não está sendo utilizado. Aí você vai lá e deleta essa regra. O que vai acontecer? A hora que você acabar sementando. O que vai acontecer? Quando você for lá na página de contato, vai dar ruim, porque vai ficar tudo bugado. Você deletou a regra, né, do formulário de contato. E aí, essa ferramenta é legal, que ele vai testar o CSS não só para essa página específica que a gente está vendo, mas todas as que você quiser testar. A gente sabe, por exemplo, que no blog a gente não tem muitos estilos de página. A gente tem a página a home, a gente tem a página de lista de categoria, a gente tem a página do post, a gente tem a página da página, a página da página, né? Porque no WordPress a gente tem página e post, né? E são arquivos diferentes. Então pode ser que eles carreguem folhas de estilo diferentes. Então a gente tem, de novo, home, lista de posts, que é de categoria, ou até de busca, né? Página, post e talvez formulário de contato. Pode ser. Então a gente tem mais ou menos 5 tipos de páginas diferentes. Aí o que a gente vai fazer para saber quais os CSS que você está usando e quais que estão carregando e não está sendo usado? A gente aqui consegue adicionar todas as páginas. Por exemplo, globo.com/teste. Aí você adiciona outra. Eu vou botar um site qualquer. Site, vamos lá. Site / nome, categoria. Site.com sozinho. Site.com false. Costume de escrever false. Fale conosco. Mas qual? Site.com/página do post mais site.com/página institucional, site.com/
busca, né? Que é interrogação S é igual busca. Eu estou dando aqui todas as possíveis opções que o WordPress pode gerar para você e que talvez possa ter elementos que não sejam utilizados em todas as páginas. Então, site.com/ mais alguma? Acho que não, né? Tem a página de erro também. No caso seria... Eu não sei. Não sei. O que você poderia fazer aqui é digitar uma página que não existe. Se você digitar isso, ele vai para a página de erro do seu site. Então, você digitaria aqui site.com/ qualquer coisa. Ele vai abrir a página de erro. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque essa ferramenta ele vai acessar todas as páginas e vai fazer uma interseção de todos os elementos que foram utilizados. Aí, então, ele vai te dar um output, né? Ele vai mostrar para você o seu CSS que você deveria ter. Aí, então, você consegue otimizar sem bugar as páginas. Isso é muito legal, tá? Essa ferramenta aqui é muito legal, já usei. Você consegue também, ao invés de testar as páginas, você testar o HTML. Então, se eu pegar... Na verdade, ele vai fazer o que a gente fez aqui, né? Então, não tem muito sentido, porque o próprio navegador faz isso pra gente. Não tem muito sentido usar o HTML. Mas, se eu quiser, eu posso copiar o meu HTML e jogar aqui, copiar meu CSS e jogar aqui, e ele vai me dizer exatamente o que está aqui já. Então, a gente não precisa disso, tá? É isso, pessoal. Vou ficar por aqui nessa aula. Amanhã, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas agora ensinando também o JavaScript, tá? O JavaScript que vai ser basicamente a mesma coisa. A mesma coisa porque sim e não, tá? JavaScript é outra coisa, é uma linguagem de programação que manipula elementos, mas a gente vai conseguir, com esse mesmo contexto, né, que a gente viu aqui agora, também fazer por JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação e a gente consegue também manipular dados, alterar cor, criar elementos em tempo real aqui na página. E aí eu vou falar isso amanhã. O ideal é que você consiga fazer isso aqui, tá? Não que você precise gravar ou gerar todo esse código aqui sozinho, não, você não precisa fazer isso. Mas a ideia é que você consiga ler e interpretar o que está acontecendo, né? Pô, o que está acontecendo aqui? Aqui é uma lista, aqui é um parágrafo. Eu consigo editar, botar um CSS aqui. Por exemplo, se você quiser fazer um tráfego pago e naquela página específica criar um botão e esse botão ser amarelo com a listra azul, com um fundo vermelho, ficou horrível, né? Mas só um exemplo. Você sabe fazer isso, você consegue editar. Isso é uma coisa muito simples. Se você for procurar até no próprio YouTube aqui, você vai ver dezenas, centenas, milhares de gente falando a mesma coisa que eu, de uma forma até melhor, ou de forma pior, tem muitos também, mas é porque cada um às vezes aprende com uma pessoa, às vezes não necessariamente o professor é bom ou o professor é ruim, né? Às vezes depende do jeito que você se encaixa com aquela pessoa, você consegue entender melhor um ou pior outro, isso acontece, isso é natural. Então, no YouTube, isso aqui é básico do básico do básico. Você vai ver muita gente falando sobre isso de forma bem legal, para que você entenda, talvez não vire um programador HTML, mas que você olhe aquilo e olhe, pô, isso aqui faz isso faz aquilo. E geralmente quando você começar, você vai copiar código. Comigo foi assim, tá? Copiava códigos prontos, perguntava, via outras pessoas, via outros sites, vou lá, vejo o código HTML do cara, copio uma regrazinha CSS que eu achei legal, e aí no final das contas você monta um como é que é o nome daquele bicho que tem... que é feito em laboratório? Caraca, esqueci. Tá na ponta da língua. Hamster. Não, aquele boneco do filme, do verde, que tem duas bolas assim. Shrek? Que é um... Não, é Shrek. Frankenstein. Einstein. É Frankenstein. Frankenstein. Nossa, gente. Muito ruim. Um Frankenstein, é isso. Caramba, que difícil. Você vai montar um Frankenstein. Você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Peguei swag. Isso, Shrek foi boa.
Eu não consigo nem fazer entender, né? Então você vai pegar um pouquinho dali, vai montar e mexendo é que você vai aprender. A ideia é que quando você olha para o código, você não pensa assim, é um árabe, é um chinês. Não. Você olha para aquilo ali e consiga minimamente entender. Mas como que você vai entender? É lendo, é mexendo, é errando, é fazendo um monte de besteira, é bugando o mesmo site. É isso, é o início, né? A pessoa, quando começa a andar, o ser humaninho, vai andar, vai cair um monte de vezes, vai se machucar, vai fazer besteira, até que aprenda, né? Então é isso, só vai aprender mesmo fazendo. Tudo na vida, né? Eu faço aula, às vezes, de violão e o professor fica assim o tempo todo. Tem que pegar em casa. Se você quiser aprender uma coisa, não adianta. É repetição o tempo todo. Voltei a fazer aula de jiu-jitsu. Preciso fazer lá o movimento toda hora, o tempo todo, para aprender. Não adianta. Se não fizer, não vai aprender. Não vai. É repetição. A gente na vida... Dizem... Minha esposa estava... vendo as palavras do hebraico lá de aprender e estudar, aprender e ensinar, e ela viu que a origem da palavra ensinar no hebraico na Bíblia é aprender diversas vezes. E é exatamente isso, achei isso sensacional. Ensinar é aprender diversas vezes. Porque quando eu dou aula para vocês aqui, eu acabo aprendendo mais. Tá certo que isso aqui nem tanto, porque é muito básico do básico, mas algumas coisas de WordPress, por exemplo, eu vou aprendendo mais, porque eu vou estudando mais. Então, ensinar é aprender diversas vezes. É muito legal. Então, você precisa aprender diversas vezes. É só mexendo, é só fazendo, para qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa que você aprenda, você precisa pôr a mão na massa, mexer. Então, se você quiser realmente se aprofundar nisso, tem que mexer. Se você não quiser, beleza, você vai pagar alguém para fazer e vai ser feito, beleza. Mas se você quiser aprender, mexer, se especializar, fazer, criar suas próprias soluções, o básico do básico é isso aqui. Para depois você aprender, por exemplo, um JavaScript, que eu vou mostrar amanhã, esteja aqui às 10 horas, você vai precisar repetir e tal. O JavaScript é importantíssimo, porque volta e meia o site vai ser atacado, isso acontece. E você precisa saber lá o que raio desse código está fazendo aqui. Pô, um monte de código esdrúxulo, você vai saber, esse código aqui é alguém que inseriu maleficamente, querendo inserir código malicioso ali para derrubar meu site, para botar backlink, enfim, para rastrear minhas visitas. Você vai lá e tira. Por quê? Porque você sabe mais ou menos o que é aquele código ali. Pô, esse código aqui não tá certo não, hein? Não deveria estar aqui não, hein? Aí você vai lá e tira. Um CSS também, você vai ver alguma coisa, um código HTML. Pô, esse troço aqui tá estranho, deixa eu procurar. Isso aqui não é isso aqui, não era para estar aqui, isso aqui não era para existir. Você só vai saber se você souber anteriormente o que realmente é o HTML, o que cada função serve, tá? Isso vai te ajudar. Beleza? Tá bom? É isso, pessoal. Até amanhã. Amanhã, se você quiser, esteja aqui às 10 horas, que eu vou continuar essa mesma aula, esse mesmo arquivo aqui que vocês estão vendo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Esse mesmo arquivo aqui que vocês estão vendo, eu vou continuar a aula, então não apague o que você começou hoje, se você acompanhou, que aí amanhã a gente vai fazer a parte de JavaScript. JavaScript é muito legal, eu gosto muito. É muito legal, tá? Então não falte amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.